E ele vive, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou para nos dar a vida. Ele quer que nós vivamos para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar nessa noite, né? Cada um de nós. Vem abrindo a nossa mente, dando entendimento, sabedoria, nos capacitando, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Aleluia, porque nós estamos aqui, irmão, para aprender um com os outros. Aleluia. E Deus é quem nos capacita, é quem nos dá entendimento e sabedoria para cada um de nós. Peço para fazer. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra, né, nessa noite. Hoje é culto de jovem. E a igreja era para estar lotada, né, de jovens. Quantos jovens estão aí fora, né, fazendo coisas que não agradam a Deus. E Deus ama cada um deles, meus irmãos. Ama tanto, né? O louvor diz, ama tanto que deu o único filho dele para morrer por nós. Morreu e ressuscitou para nos dar a vida, né? Enquanto estão ali perecendo, né, sem ouvir essa palavra, sem fortalecer com essa palavra, né? E a gente fica feliz com aquele jovem que tem dentro da igreja. A gente agradece a Deus de ele estar ali firme nos caminhos do Senhor, na presença de Deus, porque a gente vê tantos jovens, meus irmãos, morrendo, né, na bebida, nas drogas, né, nos crimes, e a gente fica triste com isso, dizendo que Deus tinha tanto plano, tanta promessa nessa vida, mas eles não deram crédito à palavra de Deus, né? E a gente agradece a Deus esse jovem estar na igreja, dentro da igreja, buscando a presença de Deus, porque Deus tem plano e promessa na vida de cada um de vocês. Venha ler a palavra nessa noite, que fica em Lucas, glória a Deus, Lucas capítulo 15 e versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Como nós gostaríamos que a igreja tivesse lotada de jovens nessa noite, para ouvir essa palavra, porque eu creio que Deus, Ele fala ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra nessa noite. Diz assim: e disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vendo tudo isso lutamente, havendo ele gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia. Ninguém dava nada, e tornando em si, disse: quando o jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, e levantou-me e irei a ter com meu pai, e
dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Traze-me depressa a melhor vestido e veste-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e glória a Deus, aleluia. Meu ouvido passou um pouquinho mais. E a sandália nos pés, e trazeis um bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramos, e viveu, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e dança, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro em cevada, porque recebeu sangue e salvo. Mas ele indignou, mas queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sigo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, e vendo, porém, este teu filho que despedaçou a tua fazenda com meretriz e bastante-lhe, e matando-lhe um bezerro em cevada. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estava comigo, toda a minha casa são tua. Mas era justo, alegramos-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Sim, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê, meus irmãos, aqui a palavra, ela fala de dois filhos, né? Do pai e os dois filhos. Você vê que os filhos ajudava bastante o pai, né? E o outro era um filho que só pensava em sair de casa, curtir a vida, né? Fazer coisas que não agradassem ao pai. E ali ele pediu para que o pai, né, tirasse os bens dele, né, que era a fazenda que o pai tinha, dividisse com ele ali a herança dele. E ele queria já receber a herança dele, porque ele era um jovem, dava mais o pai, o irmão, e ali ele não estava se agradando daquele lugar. Ele achava que tinha lugares melhores para ele, né? E você vê que tem muitos filhos hoje que é desobediente.
noite. Não ouve o pai, não ouve a mãe. O pai fala, a mãe fala, mas eles continuam fazendo as coisas que não agradam o pai. E muitas vezes você está na sua casa, na casa do seu pai, da sua mãe. Você está numa boa, meu irmão. Você não tem preocupação com nada. Você não vai se preocupar com a comida. Você não vai se preocupar com água, com luz. Você não vai se preocupar, né, com roupa, com calçado, porque o seu pai está sempre lhe ajudando, lhe abençoando. E aquele jovem, ele sabia que aquela casa do pai dele, ele tinha de tudo. Não faltava nada para ele. Mas ele queria conhecer o mundo aí fora. Conhecer o mundo. Não, eu tenho que sair, curtir a minha vida, farrar. Eu só vivo aqui trabalhando, não vejo nada, não ganho nada. Só que ele já tinha de tudo, né? Mas achava que lá fora ele tinha coisa melhor para ele. O mundo era melhor para ele, né? E ali aquele jovem, ele saiu, pediu ao pai, e o pai dividisse a herança com ele. E o pai pegou aquela fazenda, vendeu e deu a parte dele, do jovem. Deu a parte para seu filho, porque era a herança dele. E ali ele saiu da casa do pai, achando que lá ele ia ser feliz. E ele foi ser feliz, mas por um momento. Por um momento. É a mesma coisa de hoje. Às vezes os filhos saem de casa e dizem, não, eu vou curtir minha vida, vou farrar. Ali é melhor para mim, ali fora. Meu irmão, mas você vê que o mundo ele não tem nada de bom para oferecer. Mas aquele jovem, ele não conhecia o mundo, porque o pai dele era um homem que servia a Deus, era um homem que buscava a Deus, um homem que ensinou o filho dele a estar ali nos caminhos do Senhor, na presença de Deus. E muitas vezes é isso que o inimigo ele coloca na nossa mente, para que aquele lugar, não, aqui não presta para mim não, ali tem outro lugar melhor, e coloca na sua mente, vai lá, vai curtir tua vida, vai, você fica preso aqui fazendo, né? E ali aquele jovem, ele disse, eu vou pedir o meu direito, né? E vou curtir minha vida. E ali o pai teve que vender aquela fazenda, dividir a herança com ele. E na hora que ele pegou a metade da fazenda, do dinheiro, foi curtir a vida, meu. Foi curtir a vida. Mas quando ele chegou lá fora, ele viu que lá era tudo diferente. Não era do jeito que ele queria, não era do jeito que ele pensava, né? E ali aquele jovem, ele começou a encontrar com os amigos, umas pessoas que diziam que era amigo, né? Achava que era amigo dele, e ele começou a confiar naqueles outros jovens, né? E ali ele começou a curtir, a beber, a farrar, gastar o dinheiro com mulheres, com bebida, com droga. E quando ele viu que não tinha mais nada, aí, meu irmão, onde está? Que às vezes a gente pensa que lá é melhor e depois tem felicidade, tem alegria, tem tudo, tem amigo, tem tudo. Mas na hora que acaba tudo, aí vem as consequências. Vem a dificuldade, vem o sofrimento, né? Glória. Na casa do pai ele estava feliz, estava alegre, tinha de tudo, não tinha responsabilidade. E ali, é por isso que a palavra de Deus diz que
disse para o resto da vida que não necessitava de ajuda do pai mais. E ali ele foi curtir a vida dele, gastou dinheiro com as mulheres, com os amigos, perdeu tudo que tinha. E depois ele quis voltar, né? Mas ele ficou imaginando: como é que eu volto agora para a casa do meu pai? Já peguei tudo que eu tinha, não tenho mais nada lá, gastei tudo, e agora? Como é que eu vou voltar? Será que meu pai vai me aceitar de volta? Aleluia! Será que ele vai me aceitar de volta? Glória a Deus! Meus irmãos, essa palavra, ela fala de nós. Nós estamos na casa do Pai. Muitos saíram da casa do Pai. Estão aí fora perecendo, meu irmão. Estão ali perecendo na mão do inimigo. O inimigo fazendo tudo o que ele quer, usando ele na bebida, na droga, no crime, na prostituição, nas coisas que não agradam a Deus, não agradam ao Pai. Aleluia! Então essa passagem ela traz para nós, porque assim como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai achando que lá ia ser melhor, e ele pagou um grande preço, né? Porque ele foi atrás. Aleluia! Aleluia! Ele foi atrás das coisas boas, das coisas fáceis. E ali ele acabou perdendo tudo que ele tinha e se arrependeu. Quantos não tem hoje, meu irmão, arrependido aí fora? Arrependido do que fizeram, do que fez, e não tem força para voltar para a casa do Pai. Não tem força para voltar. E aqui a palavra ela diz: e desperdiçou toda a sua fazenda vivendo disso, iludamente, havendo ele gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, né? Então você vê aqui que ele chegou naquela terra, ele não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha trabalho, ele não tinha ninguém por ele. Cadê os amigos dele? Não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém, ninguém podia ajudar ele, ninguém podia dar nada a ele. E ali ele teve que se virar, teve que correr atrás e pagar, né, aquilo que ele tinha feito. E aquele jovem, ele chegou nessa cidade com fome. Aí foi onde ele lembrou da onde ele tinha saído, da casa do Pai. Glória! Aleluia! Ele lembrou e disse, e mandou, e ele diz aqui, e necessitava de fome, e chegou das cidades daquela terra, para apresentar poucos, e desejava sim encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Você vê que a fome dele estava tão grande, meus irmãos, que quando ele chegou nessa cidade, que ele estava passando necessidade, passando fome, e ali ele chegou naquele lugar, e o homem e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Ele começou a padecer de necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, né? E
e a qual mandou para que o seu campo apacentava porcos. E ele mandou que aquele jovem fosse até naquela cidade, né, para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago. Ele estava com tanta fome que ele desejava comer aquelas colotas, as comidas que eles davam para os porcos. E aqui é onde foi que ele lembrou. Ele disse, e comia as comidas dos porcos, e ninguém não dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados, né? Jornaleiro se diz, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Quantos os empregados do meu pai estão ali e têm abundância de pão, né? E aqui ele disse, eu aqui pereço de fome. E aquele jovem, ele estava perecendo de fome. E levantou-me-ei e irei até o meu pai. E ali ele pensou, agora eu vou até onde está o meu pai. E disse-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de que se chame o teu filho. Você vê o arrependimento desse jovem, né? Ele achava que o pai não ia mais perdoar ele. E ele achava que ali ele necessitava da comida, que os empregados do pai dele tinham tudo ali. E ele padecia de fome, né? Ele não tinha nada. E aqui ele diz, e chamado o teu filho, e faz-me como dos teus jornaleiros. Ele pediu para que o pai fizesse dele como fizesse com o empregado. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ele ainda estava longe, e viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E ali ele avistou o pai dele de longe. E ali ele correndo abraçou o pai pelo pescoço, né? E beijou o pai. E ali ele achava que o pai não ia perdoar ele, né? E ali ele teve compaixão. E correndo lançou-se o pescoço e beijou o filho. E disse, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já achava que não era mais digno de que seja chamado os filhos dele, né? O seu filho. E ali, chamado os seus filhos. Mas o pai disse ao seu servo, traze-me depressa a melhor vestido e veste-lhe, pondo-lhe um anel na sua mão. E ali o pai pediu que trouxesse a melhor roupa, o melhor vestido dele, né, para vestir ele, para calçar ele, colocar um anel no dedo dele, um anel de honra, que o pai honra o seu filho. O pai, ele tem aquele amor imenso pelo seu filho. Aleluia. Jamais Deus vai deixar, né, que um de nós ande de qualquer jeito. Porque Deus, ele vê que nós necessitamos, né, de alimento, nós necessitamos de vestir, calçar, andar nos caminhos dele, na presença dele. Por quê, meu irmão? Porque nós somos servos do Senhor. Somos os filhos, né, que Deus escolheu para cada um de nós fazer a vontade dele. E você vê que esse jovem, ele não quis fazer a vontade do pai. E você vê que ele se arrependeu, né? Mas o pai, ele tinha
aquele amor por aquele filho. Imagina a preocupação daquele pai com o seu filho. E dizer: onde é que está meu filho uma hora dessa? Quantos pais de família estão em casa, mas preocupados? Onde é que está meu filho? Onde é que está meu filho uma hora dessa? Será se ele comeu? Será se ele está dormindo? Sabe? Será onde é que ele está? E aquela preocupação. Porque quando nós temos nossos filhos, a nossa preocupação é grande. Grande. Pai e mãe só dormem quando os filhos estão tudo em casa. Você não consegue dormir quando o teu filho está na rua. E você fica com aquilo martelando na cabeça: onde é que ele está? Será se ele está bem? Será se machucaram ele? Será se alguém encontrou com ele? Sabe aquela preocupação do pai e da mãe? Não dorme? Eu digo por mim. E a palavra de Deus diz que nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Nós vivemos. Eu já vivi isso. Mas eu dou glória a Deus. Porque os meus filhos eram os filhos obedientes. Pode ser agora, né? Depois de velho. Mas quando era novo, eles eram obedientes. Quando eles completavam 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, digo: ó, se for namorar, o horário está aqui. 10 horas, no máximo 10 e meia, eu quero vocês em casa. E eles sim. Mas eram os filhos que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam Deus, mas eram os filhos que eram obedientes. Eles nunca saíram para dizer assim: pai, eu vou para a festa, pai, eu vou para tal canto. Não, não, meu filho. Se eu falar para você, eu estou mentindo. Eu tenho 5 filhos, um homem e uma mulher. Mas nenhum chegou para dizer assim: eu vou naquela festa. Pai, eu vou sair com meu amigo. Pai, eu vou para tal canto. Nunca. Daí minhas noras, que não me deixam mentir, tem a minha nora aqui. Tem as outras noras que não veem, né? Mas eles nunca saíram para dizer assim: eu vou sair com meus amigos, vou beber, vou curtir, vou farrar. Não. Então eu dava esse conselho. Eu dizia para ele: eu disse: filho, você vê quando os pais de família estão aí preocupados com seus filhos. Os filhos saem, acham que o pai e a mãe não se preocupam com eles, mas vão ali preocupados, não come, não dorme enquanto o filho não chega. Eu era assim. Eu só dormia quando meus filhos chegavam. 10 horas, 10 e meia, estava tudo em casa. E eu agradeci a Deus, mesmo eu não conhecendo o Deus verdadeiro, né? Mas a gente agradecia a Deus. Não era evangélico, mas nós lia a palavra. Eu dava conselho a ele. Tinha um dia que eu ia dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Filho, senta aqui, vamos conversar. E eu sentava mais eles e conversava e dava conselho. Daí meu marido, que não me deixa mentir, ele ia dormir, mas eu continuava falando com eles das amizades. Porque teve um que quis tirar o meu filho do mundo. E ele chegava na escola, da escola, e ele já estava sentindo um nervosismo, querendo bater no pequeno. Eu digo: não é assim não. Você não é pai dele. Então você tem que entender as coisas. E ali ele começou. Era o meu filho mais velho. A escola ficava aqui em frente da minha casa. Eu via na hora que ele entrava no colégio. E um dia o professor chegou para mim e disse:
acontecendo com o Luiz André. Eu disse, mas por que, professor? Ele disse, sabe por quê? Porque o teu filho, ele vem para a escola, ele não traz o caderno, ele não traz a caneta. E quando ele traz, ele esquece uma coisa, ele esquece o caderno, ele esquece uma coisa, esquece outra. E ele, o que está acontecendo com ele, mãe? Eu queria saber o que está acontecendo com seus filhos. Por isso que é bom, meus irmãos, a gente recorrigir os filhos da gente e ver o que está acontecendo com eles. Porque mesmo nesse tempo agora, está sendo difícil. Os pais educar os filhos, falar com os filhos, não dão mais ouvido o pai, não dão ouvido a mãe. E vai no celular, eu sou um celular que ensina tudo a eles. Ensina tudo o contrário, tudo errado. Por isso que muitos filhos hoje estão aí na perdição. Estão perdendo suas vidas cedo. Porque não tem aquela comunhão com o pai e com a mãe para ensinar o seu filho. Para explicar o perigo que ele corre lá fora. Aleluia. O perigo que ele corre lá fora. E ali eu fui, quando eu cheguei lá, e o professor estava sentado lá, e ele disse, a senhora quer que eu falo, que eu chamo o Luiz André para nós conversar aqui? Eu disse, pode chamar, professor. Ele disse, primeiro eu vou perguntar à senhora o que está acontecendo em casa. Porque o teu filho está desse jeito. Eu digo, eu não sei. Eu não sei, professor. Ele disse, está havendo briga em casa, discussão, alguma coisa errada, que teu filho está mudando? Eu digo, não. Vocês batem nele, vocês falam, não, professor, a gente já conhece com ele. E o que é que está acontecendo com ele? Não sei. E ali eu lembrei que ele trazia um jovem para casa, mas era um menino que você jurava que o menino era ótimo. Era um menino bem educado, um menino que falava com você, conversava, um menino excelente, educado. E eu lembrei desse menino, que ele ia lá em casa de vez em quando. E eu falei para ele, eu digo, professor, eu lembrei que ele tem uma amiguinha aqui na escola, e de vez em quando ele leva lá em casa. Ele disse, mas a senhora sabe quem é esse menino? Eu digo, eu não conheço, nunca vi, não sei quem é, mas de vez em quando ele vai lá em casa. Mas o André, ele disse, a senhora sabe me dizer o nome dele? Eu digo, sei. Aí ele, eu digo, o nome dele é Wagner. Aí ele disse, mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não deixa o teu filho andar com esse menino. Eu disse, mas por que, professor? Ele disse, porque esse menino, ele já saiu da FEBEM umas 4 ou 5 vezes. Porque o menino desobediente, o pai e a mãe batem dentro de casa, mandam dentro de casa, está tudo errado. Não deixa o teu filho andar com ele. Aleluia. E eu disse, eu não sabia, professor. E ele disse, pois eu vou chamar o Luiz André aqui. E chamou na cadeira, estava eu, o professor e ele. Ele disse, André, o que é que está acontecendo com você? Esse professor, irmão, era igual um pai. Ele se preocupava com os alunos. Ele se preocupava demais com as coisas que estavam acontecendo dentro da sala de aula. E ele chegou e falou, ele trouxe o André, ele estava em cima, né? Estava na sala de aula. E ele chegou e disse, André, quem é essa daqui? Minha mãe. É tua mãe? É. Ele disse, André, eu vou fazer umas perguntas, mas você não negue para mim, você não minta para mim. Eu quero te ajudar e quero que você me ajude. E perguntou para ele e disse, sua mãe bate em você? Ele disse, não. Sua mãe briga mais seu pai dentro de casa? Não. E você vê
coisa errada dentro de casa, o que está acontecendo? Nada, professor. Ele disse, por que você está desse jeito? Por que você está desse jeito na sala de aula? Já faz 2 anos que você perde aula. Suas notas estão saindo tudo vermelho. Você era um menino excelente, educado, um menino que buscava, né, aprender cada vez mais e está saindo muito nota vermelha. Glória. E você já perdeu um ano de estudo. Aí ele disse, você traz a caneta, não traz o caderno, quando traz o caderno, não traz a caneta. Aí o que está acontecendo? Você está faltando aula, muitas aulas. Eu digo, professor, ele todo dia sairá de casa, ele não falta aula. Aí ele disse, não, é porque eu estava com o Wagner e ele, né, às vezes nós se entendíamos e ficava conversando e não subia para a aula. Ele disse, pois a partir de hoje você não anda com esse jovem, você não anda mais ele, e eu vou te ensinar. E você vai passar de ano. André, vou falar para você está numa corrida. Você tem que correr e passar do outro, não ficar atrás. Corra para você vencer. Então esse professor ele ensinou muito ao meu filho. E ele começou a estudar. Estudou muito, muito. Ele, com 18 anos, ele foi para a aeronáutica, passou. Ele foi o primeiro aluno que passou dentro de 100 alunos. Ele foi o primeiro. E quando ele foi o primeiro, ele começou a ensinar aqueles que iam entrar na aeronáutica. E ele começou, meu irmão, a buscar, a estudar, a fazer tudo aquilo que ele desejava no coração, de aprender mais, de passar, de correr. Corra atrás da sua bênção, corra atrás da sua vitória, corra atrás. E hoje ele é professor de matemática. Ele é bombeiro, trabalha também com bombeiro, né, lá em São Paulo. É um menino estudioso, é um menino que gosta de estudar, é um menino que eu deixei ele lá, meu irmão. Ele estava terminando a aeronáutica, ele estava com 17 anos. E eu confiei nele. Eu digo, filho, porque nós vínhamos embora para o Ceará. Eu digo, eu vou embora para o Ceará porque eu vim no mês de setembro e em dezembro ele terminava as provas dele, da aeronáutica. E eu falei para ele disse, mãe, eu não posso ir. Não posso ir para o Ceará agora. Aí eu disse, pois vamos fazer o seguinte, eu vou, você vai ficar em dezembro, você termina e você vai. E ali, meu irmão, eu vim e deixei ele lá. Comprei um celular para ele, deixei com ele, qualquer coisa ele ligava para mim e tudo. E ali ele ficou com 17 anos, lá na casa da minha irmã, ficou com ele lá. E ali ele terminou os estudos dele, né? E nada dele vir embora para casa. E eu disse, André não está querendo vir mais embora, né? Então falei com o pai dele, é bom você ir lá buscar o André. É um jovem ainda. Só que quando o pai dele chegou lá, ele já tinha arrumado uma jovem, ia se casar com ela. E aí ela não aceitou ele vir embora e deixar ela lá. Então aí o pai dele disse, então já que ela não quer deixar você ir, e você não pode deixar ela, então vamos os dois. E trouxeram, irmão, os dois. Ele veio com o pai dele, a minha nora, casaram e estão lá, morando em São Paulo até hoje, né? Mas
a Deus, é um menino cabeça, é um menino estudioso. Por isso que eu digo para esse jovem hoje: não vá com conversa de amigo. Amigo é só pai e mãe. Pai e mãe. Não ouça, porque o amigo às vezes está passando por um momento difícil aí fora, fazendo tudo errado, e eles vê você e diz: não, vou arrastar ele também. E continua levando o jovem para o lugar errado. Sabe? E esse jovem, aqui da palavra, meu irmão, você vê que o mais velho, ele também queria cair nessa cilada. Ele queria, que ele falou aqui para o pai dele. E ele disse: aleluia, glória a Deus. O irmão mais velho, ele disse: ô pai, matou um bezerro cevado para receber e são salvos, sangue salvo, seu irmão. E ele indignou-se, aquele mais velho se indignou-se e não queria entrar e saindo o pai e estava com ele. Mas respondendo ele disse: pai, eis que te sigo tantos anos, eu te sigo há tantos anos e nunca me deste nenhum cabrito para se alegrar-me com os meus amigos. Então aquele jovem, ele falou para o pai, né, que o pai matou um bezerro com o outro para fazer a festa, para alegrar, né, ali a chegada daquele filho que estava perdido, estava no mundo da bebedice, das drogas, da prostituição. E ali o pai sabia que a alegria do pai era ver o filho com vida, era ver o filho saudável, era ver o filho na sua casa, né? Era para ver o filho. Ali ele estava feliz, ele estava alegre. Ele não fazia como o mais velho, porque o mais velho nunca deixou o pai, nunca se afastou do pai, sempre estava ali ajudando o pai em tudo. E ali ele viu que o pai deu a metade da fazenda, ainda matou um bezerro para fazer a festa, né, para ele. E ali, meu irmão, você vê que ele disse o pai: nenhum cabrito alegra com os meus amigos, e vendo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, e com meretriz e mataste-lhe um bezerro com cevada. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Você vê que o filho, ele achava que o filho, né, estava sempre com ele. E o filho que era obediente ao pai, fazia tudo que o pai mandava, e ele estava ali sempre do lado do pai. Então ali o pai sabia que a metade também era dele. Só não queria que ele tivesse saído com os amigos, como o outro saiu. E ali ele diz: glória a Deus, e sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as coisas dos pais, meus irmãos, é para os filhos. Jamais o pai vai negar alguma coisa para o seu filho. Mesmo você estando em casa, você tem de tudo, seu filho está longe, mas tudo que você vai comer, você lembra dele. Tudo que você vai fazer, você diz: meu filho, será que ele está comendo? Será que ele está bebendo? Será que ele está dormindo? Onde é que está meu filho uma hora dessa? Será que ele está com boas amizades? Será que ele está... Menina, a gente fica imaginando, irmão, quantos jovens estão perdidos, estão sofrendo, estão arrependidos,
às vezes o inimigo ele vem para destruir o lar, tirar a paz, o sossego, a tranquilidade. E essa paz a gente só encontra por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa paz a gente só encontra com Deus, meus irmãos. É o único amigo que nós devemos ter. É o nosso Pai da terra e o Pai do céu. Esses amigos você pode confiar. E você estiver passando por um problema difícil, por uma dificuldade, um sofrimento, a palavra de Deus diz: entra no teu quarto e fala comigo. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Fala comigo. Conta para Ele. Conta teus problemas para Ele. Você não deve contar para os amigos de fora. Porque se você contar, irmão, amigo, olha, eu estou passando por isso e isso, estou passando isso lá em casa, ele vai rir de você. Porque ele não vai querer o seu bem. Ele vai querer o seu mal. E nós não conhecemos o coração de ninguém, o pensamento de ninguém. Mas Deus ele sabe o coração, o pensamento de cada um de nós, meu irmão. Então nós não temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, por umas pessoas que não convivem com você. Que não convivem com você. Aqueles que convivem com você sabem a sua necessidade. Sabe o que você precisa. Sabe que você está ali e ele diz, né? Eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Então conta para mim o que está acontecendo, o que está fazendo. Conta para seu pai, conta para sua mãe. É o único que pode lhe ajudar. E conselho, que nem foi falado aqui. Conselho, meu irmão. O povo tem esse ditado de dizer assim: o conselho, se o conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Mas não sabendo ele que o conselho que você dá, você salva uma vida. Glória. Porque às vezes um jovem está indo na perdição. E você chega para ele e diz: jovem, não faça isso não. Irmão, não faça isso não, não vá não. Não vá não, que lá não é bom para você não. Mas você vê, irmão, tem tantas pessoas mal, no coração mal, que no lugar de dar um conselho bom para você não se envolver em algo ruim lá fora, eles dão um conselho contrário. Vamos lá, aí você besta. Você vai na conversa do seu pai, da sua mãe? Não, vamos lá, vamos curtir a vida, vamos farrar nesse jovem. E ele se arrependeu, meu irmão. Ele se arrependeu. E tem muitos pais que é ignorante, bruto, não aceitam os filhos de volta. E os filhos ficam aí, mendigando, sofrendo, na bebida, na droga, que o pai não aceitou mais dentro de casa. Mas você vê, meu irmão, você vê um jovem, conversa com ele, dá conselho a ele, porque ele está sofrendo lá fora. Ele está precisando de uma palavra de amor, de carinho, de conforto. Uma palavra para tirar ele do buraco, do sofrimento. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Não é porque você está na igreja, que você está ouvindo, está louvando, está curtindo, e você está aqui e acha que está tudo bem. Mas e o seu próximo lá fora? E seu irmão lá fora? A palavra diz que vai requerer de mim, de você, aquele sangue inocente, porque não conhece a palavra. E nós estamos aqui para levar essa palavra de amor, de carinho, de conforto para aqueles que estão necessitados, que estão precisando, meu irmão. Jó, não perca essa oportunidade de falar desse amor de Deus para esses que estão lá fora. Traga ele para a casa do Senhor. Traga ele de volta. Tem vezes que ele não tem força para voltar para a casa do Pai. E o Pai, às vezes, fica sentindo falta. Então busca eles. Busca esse jovem que está aí fora.
Quando ele estiver na igreja, sabe, senta perto dele, conversa do amor de Deus. Irmão, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo na casa do Senhor, na presença de Deus. Vamos vir para o ciclo de oração, vamos orar, vamos clamar pelos que estão aí fora. Vamos clamar pela nossa família, pelo nosso lar. Porque só Deus pode cuidar, meus irmãos, de cada um de nós. Então, cada um de nós tem que buscar a presença de Deus. Então,